Olá, olá, oitavo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Wesley e hoje nós vamos aprender um conteúdo bastante, vamos colocar assim, complexo e também bastante longo em si o seu estudo, porque nós vamos trabalhar, olha só, primeiro nós temos aqui a revisão das classes gramaticais, nós vimos isso no primeiro bimestre, deixei até aqui para vocês entenderem o que é que nós vamos fazer. Porque na verdade nós vamos fazer uma análise morfológica. Ou seja, você vai ter de saber todas as classes gramaticais em um só conteúdo, de uma vez, certo? Como assim? Nós vamos analisar então todas as classes gramaticais, então dando essa classe ou essas classes, tá? Para cada palavra que nós vamos analisar em frases. Ou seja, você vai então dizer qual é a classe gramatical de cada palavra de uma frase que nós vamos analisar. Então, antes de tudo, nós, então, para estudarmos a análise morfológica, temos de conhecer as classes gramaticais. Nós já fizemos esse estudo, certo? Eu só vou relembrar a vocês essas classes, tá bom? De uma forma bem rápida e vamos partir para a análise morfológica. Nós temos classes variáveis, aquelas que vão variar em gênero e número. A variação, então, em gênero e número pode ocorrer com o adjetivo para com o substantivo, o artigo para o substantivo, numeral para o substantivo, o pronome, tá, para o substantivo e o verbo no particípio para o substantivo. Só que o próprio substantivo também vai variar em gênero e número. E o verbo vai variar em número e pessoa referente ao núcleo do sujeito. Tá? É diferente a variação do verbo. Beleza? Então, além dessas classes das variáveis, nós temos as classes invariáveis. São aquelas que não vão concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. É o advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição. Certo? Beleza. Agora, existem classes que não modificam, tá, outras classes. E existem classes que modificam outras classes. Como assim? Olha só. A conjunção, a interjeição e a preposição não modificam outras classes. Agora, existe uma classe que modifica outras classes, mas não concorda. É o advérbio, não concorda com essas outras classes. O advérbio modifica um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo, mas não concorda em gênero e número com estas classes. Ele só modifica, muitas vezes indicando circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de frequência, de intensidade, tá? De causa, e aí vai. São 22 classificações, beleza? Bom, existem classes que, então, modificam outras e concordam com estas outras classes, tá? O artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo no particípio modificam o substantivo e concordam com ele em gênero e número, tá? Beleza, então classes que modificam o substantivo e concordam com ele. Deixa eu colocar aqui. Modificam e concordam com o substantivo. Tá aqui. Beleza? E, logicamente, as classes principais, que elas vão variar em gênero e número, sim, uma, né, o substantivo, ou em número e pessoa, o verbo, sim. As outras classes acabam concordando com eles, tá? Ou somente modificando, sem concordar. Bom, agora existe também a classe, ou as classes, né, que modifica, né, o adjetivo, o advérbio, né, e o verbo, que é o advérbio, tá? Eu já havia até falado, porque aqui ele modifica, tá, outras classes sem concordar. E as classes estão aqui, ó. Beleza? A concordância ou essa variação se dá em gênero, masculino e feminino, como eu já falei, número singular e plural. Beleza? Então agora nós vamos realmente começar a estudar todas as 10 classes gramaticais. Seria bom você entender as classes gramaticais da seguinte forma.
você tem a classe principal substantivo e você vem com todas as que concordam com o substantivo na ordem alfabética. Então, substantivo, o que concorda com ele? Quais as classes que concordam com ele? O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo no particípio. Beleza? Então, temos aqui 6 classes gramaticais, né? Só que a gente pode retirar o verbo no particípio porque o verbo no particípio é só uma subclasse de verbo. Então, temos substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome. Aí vem o verbo, aquele que modifica o verbo, o advérbio. Vem a conjunção, a interjeição e a preposição, as 4 classes invariáveis. Tá? Beleza, então, vamos lá. O substantivo, para que ele serve? Para nomear. Pronto. Ele vai dar nome a ações, tá? Ideias, sentimentos, qualidades, processos, a seres, pessoas e coisas, tá? Substâncias e assim por diante. Beleza? Bom, temos aqui, os ortopedistas recomendam a utilização de aliados que diminuam o risco de uma lesão óssea, como tênis adequados, proteção para cotovelos, joelho, punho e ombro, dependendo da atividade. Nós temos aqui em negrito todos os substantivos, tá? Ortopedistas, utilização, também é um nome, né? Um processo em si, tá? Aliados, olha só, é um pouquinho complicada essa situação. Nós temos aqui uma locução adjetiva, mas a locução adjetiva é formada por uma preposição mais um substantivo. Então, aliados é um substantivo. Diminui o risco, o núcleo do objeto direto. Lesão também é, né, no caso, um substantivo. Tênis, dá nome, né, aos nossos calçados, beleza? A um tipo especial. Proteção, cotovelos, joelho, punho, ombro, beleza? Bom, você também terá de saber as classificações do substantivo. Sim, senhores. Nós temos, por exemplo, substantivos comuns e próprios. Os comuns vão, então, nomear seres de uma mesma espécie, certo? O comum aqui. Então, seres de uma mesma espécie, de forma genérica. Você não vai especificar nenhum ser. Por exemplo, aqui, estamos voando para Barcelona. Temos aqui, né? Então, Barcelona é o nome do quê? De uma cidade. Então, aqui nós não temos no caso, substantivo comum, porque o comum é cidade, quando você fala de forma genérica. Quando você vem com o nome Barcelona, o nome de uma cidade específica, agora você já tem um substantivo próprio. Tá? O substantivo Barcelona designa apenas um ser da espécie cidade. Então, esse substantivo é próprio, enquanto a palavra cidade, então, é um substantivo comum. Por quê? Porque é uma designação genérica para seres, coisas de uma mesma espécie, de um mesmo grupo, certo? Beleza. Então, o substantivo próprio é aquele que designa, né, nomes a seres específicos de uma mesma espécie, tá? Ou seres específicos, não precisa nem falar isso, tá? Então, designa isso, ó, olha só, esses nomes de seres de uma mesma espécie de forma particular. Por exemplo, Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil. Vamos então falar quais são os substantivos comuns para cada um destes próprios. Para Londres, é cidade, falando de forma genérica. Paulinho, um menino. Pedro, um homem, um menino, né? Tietê, rio, o rio Tietê em São Paulo. Brasil, país. Beleza? Agora, preste atenção ao próximo aí, substantivo, que este complica um pouquinho. Ele é um pouquinho realmente complexo, né, o seu entendimento, na verdade. É o substantivo, então, concreto e o substantivo abstrato. Temos aqui lâmpada e mala. Então, os substantivos aqui, lâmpada e mala, eles designam seres com existência própria. Não confundam o objeto ter sido produzido por alguém com ter existência própria. Alguém fez essa mala ou essa lâmpada. Só que
Observe. Essa mala e essa lâmpada, depois de feitas, né, tem existência própria. Ninguém precisa estar lá assim, continua existindo, continua existindo, continua existindo. Certo? Ou seja, tem existência própria, mesmo tendo sido produzidos. Beleza? Então, tem existência própria. Essa que é a questão mais importante. Então, os seres que têm existência própria, são independentes, recebem, então, a nomeação de substantivos concretos. Lâmpada, então, mala, são substantivos concretos. Tá bom? Deixe-me fazer o seguinte aqui. Tá aqui, agora ficou melhor. Então, substantivos concretos são aqueles, tá, nomes que são designados a seres que têm existência própria. Beleza? É o substantivo concreto. Por exemplo, homem tem existência própria? Tem. Mulher tem existência própria? Tem. Cadeira tem existência própria? Tem. Cobra tem existência própria? Tem. Brasília tem existência própria? Tem. Mas alguém fez Brasília, professor. Mas tem existência própria. Tá? Só fez. E agora está aí, existindo. Beleza? Só que seres do mundo imaginário também têm existência própria. No nosso imaginário. O Saci, a Mãe d'Água, fantasma, são substantivos concretos. Cuidado com isso. Fadas, tá? Substantivos concretos. Shrek, por exemplo, substantivo concreto. Tá? Tudo bem, próprio, vamos dizer, o nome dele, tal, mas ogro, né? Substantivo concreto. Porque você pode designar, por exemplo, a um substantivo próprio, né, o fato de ser, então, concreto ou abstrato. Beleza? Dependendo da situação em si. Tá? Isso aí é um pouco complexo de se acontecer, né? Porque, na verdade, os substantivos abstratos não vão, em si, né, se figurar como substantivos próprios em si. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso aqui. Agora, beleza exposta. Jovens atrizes veteranas destacam-se pelo visual. Então, o substantivo beleza designa uma qualidade. Tá? Olha, substantivo abstrato é aquele que designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Então, olha só o problema que temos aqui. Mas o Saci não foi criado? A questão não é ser criado, ter sido criado. A questão é, existe, está existindo depois de sua criação? Então, é substantivo, no caso, concreto. Se precisa de outros seres para se manifestar, para existir, então, na verdade, vai ser o substantivo abstrato. Professor, mas o Saci não precisou de alguém para existir? Sim, mas aí depois de feito, acabou. Agora, a beleza. A beleza existe, tá? Enquanto a pessoa está bela. Se a beleza for embora, a pessoa não vai estar mais bela. Então, depende de outros para existir, tá? Por exemplo, a raiva. Você está com raiva, mas a raiva passou? Olha só, então a raiva é um ser que depende de outro para existir. Ou seja, ser não, né? Mas o conteúdo que está tratando como seres, né? Beleza, mas vamos dizer, a raiva, ela só vai existir a partir de que você sinta, no caso, raiva. Então, o que temos aí? Temos um nome, raiva, que designa, tá? No caso, essa ação, você está com raiva, e essa ação só vai existir a partir de que você faça com que ela exista. Tá? Ou seja, não tem existência própria. Você deixou de estar com raiva, ela não existe mais. O Saci, você deixou de pensar nele, ele vai deixar de existir? Não, ele existe no imaginário, tá, do ser humano. E a questão não é você que está fazendo o Saci existir. Olha, eu estou fazendo o Saci existir aqui agora. Daqui a pouquinho ele vai deixar de existir. Porque eu vou parar de, sei lá, pensar no Saci. Não, isso não existe. Por isso que mesmo seres do mundo imaginário são, então, no caso, designados como substantivos concretos. Substantivo abstrato é aquele que, então, depende de você para existir. O fogo, apesar dele muitas vezes apagar em pouco tempo, mas você fez, ele está ali tendo a existência própria dele, beleza? Ou seja, você então tem que considerar que fogo é um substantivo concreto,
tá? Agora, a raiva, o amor, o ódio, os ciúmes, né? Entre várias outras situações, vocês vão observar que, então, na verdade, eles só existem se você existir. Se você fizer com que eles existem, desculpe, né? Também se você existir, né? Porque depende de você para existir. Senão, eles não vão existir sozinhos. Entenderam? Nem está errado falar isso, né? Beleza. Então, gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Na próxima aula, a gente continua em substantivos coletivos. Nós vamos ver todos, então, todas, na verdade, as classes gramaticais e as subclasses, tá? Eu levei um pouquinho de tempo no caso, o substantivo aqui, né? O substantivo concreto e o abstrato, tá? Só que os outros não, nós trataremos de uma forma mais rápida, certinho? Então, beleza, gente, até a próxima aula. Eu vou deixar um exercício para que vocês possam, então, já começar a fazer a chamada análise morfológica, tá bom? Porque vocês já viram este conteúdo. Já vou deixar uma pequena frase para vocês, então, fazerem a análise morfológica. Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.